Boa noite a todos. Vamos começar. Em primeiro lugar, como já é hábito, toda vez que a gente faz uma reunião, toda vez que a gente faz uma palestra, um estudo, enfim, seja como for, nós iniciamos com uma oração. A oração, entre tantas maneiras de ser usada, ela tem uma capacidade fantástica de unir ainda mais, fortalecer o pensamento, fortalecer a nossa vontade, os nossos objetivos e nos trazer para, nos colocar, aliás, em uma mesma sintonia. Então, vamos, para aqueles que se sentirem à vontade em fechar os olhos, quem preferir ficar de olhos abertos, vamos respirar profundamente e pedir a bênção de nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, de todos os nossos mentores, nossos irmãos protetores, anjos da guarda, como quisermos chamar, que todos eles possam nos acolher com carinho e com todos os esclarecimentos, com todas as intuições necessárias a este momento. Pela oportunidade de podermos aqui estar e trocar o pouco do tanto que temos recebido, nós dizemos muito obrigado. Muito bem. Esse nosso momento aqui, ele é baseado em um tema que, quando nos pediram, quando nos sugeriram esse momento, saltou, gritou, né, que é lei de destruição e o medo. Vamos só esclarecer um pouquinho, para quem não está acostumado, quem está iniciando dentro do estudo espírita, não que sejamos tão estudiosos assim, na verdade somos estudantes como qualquer outro, mas lei de destruição é uma das leis, é um dos itens, vamos colocar assim, dentro das leis naturais de Deus. É a forma como nós, dentro da doutrina espírita, tratamos as leis naturais de Deus. E lei de destruição é uma delas. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do Pentateuco espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, há 12 capítulos, se não me engano, falando sobre as leis naturais, sobre as leis de Deus. E uma delas é a lei de destruição. O que diz a lei de destruição? Num primeiro momento, a gente pode entender assim, a lei de destruição. Então, é lei que vai haver destruição. Na verdade, não é lei que vai haver destruição. É porque é natural da vida que haja destruição. Mas vamos entender um pouquinho, vamos com calma, não precisa ninguém sair correndo, vamos com calma entender o que é essa lei de destruição, o que ela nos traz. Porque não nos traz apenas a palavra ou o conceito da destruição, nos traz muito mais. A lei de destruição, ela diz o seguinte, e eu vou aproveitar, vou ler apenas a primeira lei, a primeira pergunta, perdão, desse capítulo, que diz o seguinte: é lei da natureza a destruição? Quer dizer, lei de destruição, ela é algo natural, é algo que faz parte da natureza? Né? Era uma pergunta que originou na preocupação de Kardec relacionada aos questionamentos. Por que Deus permite? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite um desastre? Por que Deus permite um flagelo? Por que Deus permite, por exemplo, a situação que nós estamos passando?
o coronavírus. Né? Por que isso? Tantas mortes, tanto sofrimento, tanta tristeza. Por que isso? E aí nossos irmãos, eles respondem de uma forma muito simples. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Calma. O tudo aqui ele também não é, ele é genérico. Vamos entender. Porque esses mesmos irmãos nossos, mesmos espíritos mais evoluídos que respondem isso, eles dão sequência à resposta e dizem: porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então nós podemos entender o seguinte: destruição, muitas vezes nós passamos por eventos mais recentes, né? Uma chuva muito forte, deslizamentos que arrastaram casas, aviões que caíram, outras doenças, situações como um acidente em uma indústria, enfim, tanta coisa, né? Maremoto, tanta coisa que já aconteceu, e a gente fica pensando, onde é que está a vontade de nosso Pai? Por que isso é necessário? Algumas vezes a resposta falada ou escrita ou psicografada, como foi o caso dessa resposta dos nossos irmãos a Kardec, algumas vezes essas respostas elas não são tão claras, ou se são claras, elas não nos atingem com tanta certeza. E aí nós paramos para pensar, paramos para refletir e podemos exemplificar. Há alguns exemplos. Mas no momento em que paramos para refletir sobre essa pergunta, sobre algo que é tão claro na nossa vida, nós pensamos em uma atividade sísmica, quer dizer, um vulcão que inicia a sua atividade e num clímax começa a expelir lava. Se houver alguém aqui que é dessa área, né, área geológica, ou mesmo que seja ligado ao estudo do solo, poderá dizer que, após o resfriamento da lava, aquele solo que é banhado com aquela lava destruidora se torna, com o tempo, um dos solos mais férteis que já se conhece. Eu vou fazer um parêntese aqui e vou dar um passo atrás e peço perdão a vocês. Porque, apesar de já ter um tempo que estou fazendo palestras e estudos, tentando apresentar um pouquinho daquilo que a gente recebe, ainda me coloco de uma forma nervosa toda vez que inicio um estudo. Eu quero aproveitar para, antes da gente dar continuidade nesse estudo, agradecer a oportunidade e a confiança, mais do que a oportunidade, a confiança
do grupo das pessoas que formam o grupo de estudos espíritas Saint-Germain. Já tivemos algumas oportunidades antes, de forma presencial, para um grupo pequeno, e agora nos colocamos à disposição para fazer esse estudo. E é uma responsabilidade enorme, né? E nós agradecemos e esperamos estar à altura. Agradecemos principalmente ao grupo, na pessoa da Simone, que nos estendeu esse convite, que nos colocou esse convite. Então é uma grande honra, é um grande prazer, e esperamos que esse momento seja tão frutífero para qualquer um que esteja assistindo ou que no futuro venha assistir, porque o vídeo vai ficar gravado. Esperamos que seja muito proveitoso para vocês, assim como certamente já está sendo para nós. Então, muito obrigado, Simone, muito obrigado ao grupo, e muito obrigado a todos aqueles que aqui estão. Enfim, voltando ao nosso estudo, a natureza nos apresenta esse exemplo maravilhoso, que é, tivemos agora há pouco tempo, né, eu não lembro exatamente onde, mas tivemos há pouco tempo um vulcão que entrou em erupção e expeliu lava. Foi considerado como filho de um dos grandes vulcões em atividade na nossa história, né, que destruiu bastante. E, enfim, essa lava, ela é extremamente destruidora. Você não precisa estar perto, porque um vulcão que entra em erupção, quando ele chega num ponto de expelir a lava, ele não expele só a lava, né? Quer dizer, não é só aquela pasta quente, absurdamente quente, que só o calor, quando vai chegando perto, só o calor é tão intenso que faz com que casas, florestas, enfim, edificações naturais ou feitas pelo homem, elas incendiem. Não só isso, mas traz todo um gás tóxico, e é preciso sair de perto. Não tem como falar, vou ficar aqui olhando, deixa passar. Não, é preciso sair de perto, que mata mesmo. Destrói, absolutamente destrói. Edificações, incendeios são colocados abaixo. Porém, com o tempo, depois de um tempo, essa lava ela se torna, ela começa, ao esfriar e ao se desfazer ou ser integrada ao solo, ela atua como adubo, e esse solo ele se torna riquíssimo, riquíssimo. Logo, a própria natureza, como nossos irmãos responderam a Kardec, a natureza ela nos apresenta um exemplo de que após a destruição vem um tempo de aproveitar aquilo que a destruição nos trouxe. Há uma outra questão aqui que nós precisamos entender, porque vamos, inclusive, tratar o medo, né? Eu não sou psicólogo, não sou da área psi, então não posso falar pelo meu conhecimento, sou apenas um curioso na área psi. Mas posso trazer aqui o conhecimento de alguns de nossos irmãos, alguns estudiosos, que nos apresentam esclarecimentos magníficos a respeito do medo. Mas faremos uma pequena abordagem que consideramos ser crucial. A destruição, como é o caso
do vulcão, por exemplo, ela nos permite, com o tempo, nos tirar de uma zona de conforto e, após o desespero inicial, nos permite parar, pensar como lidar com aquela situação. Vejam, um vulcão ele entra em erupção e ele começa a derramar lava, e essa lava ela não vem com uma velocidade, né, percorrendo um espaço, percorrendo a área em volta, numa velocidade muito grande. Ela vem destruindo. Não dá tempo de dizer, o vulcão entrou em erupção. Pô, então peraí, eu estou a apenas 2, 3 quilômetros, então peraí, vou ligar para uma empresa de mudança e vou fazer a minha mudança. Né, para poder. Não, é pegar o que dá, no máximo fazer uma mala, né, pegar o que dá, o principal, e partir. É sair dali. Porque 2, 3 quilômetros, a lava não vai percorrer em alguns segundos, mas vai chegar logo. Vai chegar o gás nocivo, depois o calor, e a lava propriamente vai sair destruindo tudo. Então, meu Deus, vem a lava aí, ok, o que vamos fazer? Bom, vamos pegar o principal. Sai pegando o principal, bota dentro da mochila. Fazer malas? Não, não tem malas. É uma mochila, uma mala e olha lá. É o principal. Se esqueceu alguma coisa, esqueceu. Já é. Entra dentro do carro ou sai andando, se não tiver o carro, pede ajuda e sai. E aí, aqueles que têm uma capacidade maior, né, uma capacidade maior que eu digo de lidar com essa situação, né, os dirigentes, aqueles que estão à frente da população, aqueles que estudam o solo, que estudam os vulcões, por exemplo, esses vão dizer, gente, ó, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, autoridades, ó, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. E com isso, cada evento, nós vamos aprendendo mais e mais. Ainda assim isso causa medo? Com certeza. É claro que causa medo. Medo de perdermos aquilo que construímos, pouco ou muito, mas causa medo. Medo de perdermos, de sermos atingidos, né, nossa vida, nossos corpos, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, sim, causa medo. E tudo isso nos deixa muito apreensivos, porque nós não sabemos se irá nos atingir ou não. E aí, saímos de casa, não saímos de casa? As autoridades, né, elas acabam nos dizendo, olha, depois até um certo período, uma distância, sai de casa. Depois de uma certa distância, pode ficar, aguarde o nosso pronunciamento. Então, as autoridades de hoje, seja por um vulcão, ou seja pelo coronavírus, ou seja por qualquer outra situação, as autoridades competentes, aqueles que são os estudiosos competentes na área, eles vão nos dizer o que fazer. E nós vamos responder a eles. Antes de continuar, há uma outra questão dentro do Livro dos Espíritos que eu gostaria de abordar, que fala justamente sobre o medo. E aí nós podemos fazer algumas reflexões. Falamos que em momentos como esse, muitos daqueles que acreditam ou não em Deus, muitos até os que acreditam perguntam, mas como é possível que algo assim aconteça? Então, dentro do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo Lei de Destruição, o segundo item fala sobre flagelos destruidores. E a primeira pergunta desse item, essa parte desse capítulo, a primeira pergunta é: com que fim fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? A pergunta completa é: com que fim Deus
fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que essa pergunta, com que fim Deus nos fere? Porque parece, num primeiro momento, que Deus, que é o Criador, está nos ferindo. Porém, já falamos antes e vamos continuar repetindo em toda e qualquer oportunidade, não há castigo de Deus, assim como não há o ferir, o ato de ferir de Deus. O que acontece é que há uma situação de destruição, uma situação de flagelo destruidor, como é o título dessa parte do capítulo, que nos atinge de forma tão intensa, de forma tão destruidora, que parece que Deus está nos ferindo. Afinal de contas, não é Deus que nos criou, não é Deus o todo-poderoso Criador? Sim, é. Sem dúvida que é. Porém, imaginem vocês, uma criança, esse acho que é um exemplo tão clássico, né? Uma criança que chega perto de nós quando estamos na cozinha preparando alguma coisa, com o forno aceso e o forno, né, o fogão, o forno está quente. Aquela criança que chega e que vai chegando perto, o que nós falamos? Não chegue perto. Faz dodói. Uma criança um pouco mais velha fala, não chega porque vai doer, vai machucar. E às vezes a criança diz, ah tá, vira as costas e sai. Porém, nós sabemos que muitas vezes algumas crianças olham para a gente, olham para o fogão, olham para a gente, olham para o fogão, olham para a gente, para o fogão. Naquele ele fala assim, não sei não, tá querendo, o cheiro tá tão bom, tá querendo me expulsar daqui para ficar com tudo. E aquela criança que diz, fere nada. E chega mais perto e o adulto diz, né, a mãe, o pai, aquela pessoa que se preocupa com a criança diz, não faça, vai se machucar. E aí já muda o tom de voz. E a criança dá mais um passo e fala assim, não faça, porque vai se machucar e depois eu vou te colocar de castigo. E a criança chega mais perto ainda e lança a mão. Alguns de nós poderiam fazer o seguinte, se intrometer na frente da criança e tirar a criança. Porém, vamos permitir que a criança enfie a mão no fogo quando não estivermos perto? Ou vamos permitir que a criança tenha experiência e, quando estivermos perto, a ponto de que nós possamos cuidar dessa criança e dizer, após essa experiência, enquanto cuidamos do ferimento, dizer, está vendo? Entende que você precisa escutar mais? Precisa obedecer mais? Se nós falamos, é porque já passamos pela experiência de ir para essa criança. Se nós falamos, é porque aprendemos que algumas coisas não devem ser feitas. Temos esse conhecimento para passar. Está doendo? E a criança, entre um soluço e outro, balança a cabeça e tenta até dizer, porque dói. Quem já se queimou, eu já me queimei. Quem já se queimou sabe que é desesperador. E aí nós perguntaríamos em seguida, tratando ainda da ferida, vai fazer de novo? Não, a criança diria. Porque a experiência é extremamente dolorosa. Muito dolorosa. Por vezes, infelizmente, alguns de nós não aprendem ainda com a experiência dolorosa. E tão mais é dolorosa a experiência, tão mais é intensa a experiência, quanto mais insistimos em não escutar a razão.
Seja qual for a nossa crença, seja qual for o, o, a forma como nós acreditamos em Deus, ou que chamemos de uma força superior apenas, ou a própria natureza. Há um conhecido que ele dizia: eu não acredito em Deus assim, como uma figura. Deus não é uma figura, nós é que transformamos Deus em uma figura. Mas eu acredito numa força, eu acredito no universo, eu acredito que a vida acima de tudo. E ainda, ele dizia, ainda que eu não acredite em reencarnação, eu acredito que precisamos agir segundo o ensinamento daqueles que vieram antes de nós. Que bom que ele entendeu isso. Mas muitas vezes nós não entendemos. Eu quero lembrar de uma mensagem que está no Evangelho de João, quando ele diz que, João o Evangelista, né, quando ele diz que mente o homem que diz amar a Deus, a quem não viu, e não ama ao seu próximo, a quem viu. Por que ele dizia isso? Porque muitas vezes nós falamos, não, nós acreditamos em Deus. Claro, Deus existe, Deus é o Criador, Deus é o nosso Pai, Deus nos ama, Deus é pura justiça. Poxa, que legal. Mas na hora de agir de acordo, nós não agimos. Vejam, lei de destruição, ela não existe porque Deus nos castiga, não existe porque Deus insiste nos, em pisar em nós, em nos ferir, para dizer, você é muito pequeno, fica aí no seu lugar. Não. A lei de destruição, ela vem para nos ensinar. Ela vem para nos dizer, não importa o que você tem, quem você é, o que você faz, todos, absolutamente todos nós, respiramos o mesmo ar, sangramos o mesmo sangue, sentimos sede pela mesma água e necessitamos da ajuda do outro da mesma forma. Somos iguais perante Deus. E esse momento do coronavírus, ele vem nos mostrar isso. Mas beleza, ok, legal, muito bom saber disso, é verdade, isso nos coloca no mesmo patamar, porque não interessa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. Né? O coronavírus, por exemplo, que está aí, que todos, absolutamente todos. Alguns até dizendo, isso é invenção, isso não existe. Não interessa se alguns estão falando mais ou menos, certo, errado, mas existe. E não podemos negar isso. E está nos atingindo a todos da mesma forma. Da mesma forma. Então o coronavírus ele vem para nos ensinar a ser humilde. E mais ainda, vem nos ensinar que o medo ele tem cara, ele tem nome. No nosso caso, nesse momento, se chama coronavírus. E é um vírus feio, horrível, que pode fazer muita coisa. É curioso, veja, é um vírus que não nos mata, mas que permite que nossas fragilidades nos levem a uma doença que pode ser curada, pode se deixar sequelas ou pode matar. Não vou negar, está acontecendo, nós vemos aí. Por aí. Então, por que falar disso? Por que falar do medo? Porque, lembram quando eu disse, eu não sou um psicólogo.
Eu não sou da área médica, mas quero trazer aqui uma informação que nos traz uma pessoa que de nós respeita e é dito por muitos outros da área médica e da área psi, né, da área psico, se eu posso dizer assim, né, os profissionais que me perdoem, mas é como eu falo. Assistindo uma palestra, na verdade algumas, mas mais recentemente assistindo uma colocação, né, de uma pessoa, de um psicólogo que quase todos conhecemos, muitos conhecemos, o Sandro Klinger. Ele fez um alerta e eu fiz questão de anotar as palavras dele para não ser leviano naquilo que vou dizer. Ele nos diz o seguinte, que o medo ele faz com que o nosso corpo libere as substâncias químicas do estresse, como o cortisol. E isso faz, o cortisol, por exemplo, não só o cortisol, mas o cortisol, por exemplo, isso faz com que o nosso corpo fique em estado de alerta, de tal forma, é muito importante a gente entender isso. Ele diz, o medo faz com que o nosso corpo, o nosso cérebro, libere substâncias químicas ligadas ao estresse, como o cortisol, por exemplo. Isso faz com que o nosso corpo fique em estado de alerta, e preste atenção, de tal forma que interrompe o nosso pensamento de ordem superior. De tal forma que interrompe o nosso pensamento de ordem superior. A memória de longo prazo e a capacidade de desempenho. Ou seja, diminui a nossa resposta racional diante das circunstâncias da vida. Muito bem. O medo ele provoca isso. E é muito ruim. Porque eu, por exemplo, nesse momento, eu estou falando aqui, eu estou dentro da casa dos meus pais. Meus pais estão em zona de risco, né? São idosos. Então, eu fico aqui. Mas, eventualmente, eu preciso ir à rua. Preciso fazer uma compra. E eu vou lá e compro. Algumas pessoas falam, mas você pode pedir. É verdade. Também não sei como é que isso vai chegar aqui. Enfim, cada um lida da sua forma. Eu preciso ir lá. Então, eu entro no carro, vou ao mercado, tenho todo o cuidado. Se eu chego numa prateleira, vou pegar uma coisa e tem alguém, eu paro. Normalmente a pessoa vai olhar, eu vou apenas sorrir e deixo claro, falo, tudo bem, pode pegar. Assim que você pegar e sair, eu pego. Para manter uma certa distância, faço o que eu tenho que fazer. Às vezes demoro, porque se tem alguém numa área, eu espero sair todo mundo e volto para casa. Uma das primeiras coisas que eu faço, na parte de fora da casa, eu vou até o tanque e lavo as mãos. Tiro tênis, enfim, faço a asepsia inicial necessária, a mínima necessária. Né? Na verdade, quando eu saio do mercado, que entro no carro, eu já pego o álcool gel e já limpo, para não ficar manuseando o volante e até passar no rosto, e chego em casa. Mas apesar de tudo isso, eu tenho receio, lógico. Eu amo meus pais, eu quero que eles vivam muito ainda e me preocupo. Porém, há algumas coisas que nos trazem conforto. E a mim, principalmente, principalmente não, a mim e a muitos, tenho certeza, traz um conforto maior quando nós percebemos que, primeiro, o nosso espírito ele
não falece, ele não morre, o nosso espírito continua, ele é eterno. E as nossas memórias, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente aprende, isso nos acompanha. Meus avós, à exceção do meu avô paterno, que eu não tive a oportunidade de conhecer, eu tive contato com ele em sonho, mas fisicamente eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas os meus avós maternos e a minha avó paterna, que já estão no plano espiritual, pelo menos, enfim, já fizeram a passagem há um tempo, eu os mantenho perto de mim o tempo todo, porque eles são parte de quem eu sou. Ah, mas ok, as pessoas são bem mais idosas, tudo bem, faz parte da vida, mas e aqueles que são da mesma idade, os mais novos? E aí, né, os pais, por exemplo, como é que eu vou lidar se o meu filho, se... E aí, eu tenho um filho, ele não mora comigo, e nesse momento, meu filho acaba ficando exposto a uma situação que eu gostaria de sair correndo e abraçá-lo e dizer, cara, não se preocupe, eu estou aqui. O máximo que eu pude fazer nesse período foi, na quinta-feira da semana passada, levei um chocolate até o portão e entreguei à mãe dele, porque eu não podia entrar. E ele estava recolhido, naquele momento não estava se sentindo bem, mas eu não podia fazer nada. E a gente fica preocupado, a gente fica apreensivo, sem dúvida. Mas nós lembramos sempre que há uma coisa maravilhosa. Nosso Pai, o Criador que nos ama incondicionalmente e que só nos permite aquilo que nós estamos capacitados a lidar. Mesmo que, num primeiro momento, nós não entendamos bem isso. Mas nós estamos capacitados. Então, nosso Pai nos permite essa oportunidade de aprender. Porque a vida passa, tudo passa e o coronavírus vai passar também. Vai passar. Vai deixar sequelas? Sim. Mas sequela nada mais é do que um resultado daquilo que passou. O conhecimento que fica depois de um estudo é um resultado daquele estudo. Então vai passar. E uma sequela, vamos assim dizer, do coronavírus, e que é uma solução ao medo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida alguma disso. É o amor ao próximo. É a compaixão com o próximo. É entender que na preocupação que eu tenho com o bem-estar do próximo, tudo se resolve. Com o tempo, tudo se resolve. E é curioso como, ainda que isso não faça sentido para alguns, se nós pararmos e pensarmos em algumas guerras que... Guerra? Que guerra? Nossos irmãos no Oriente Médio, ainda que haja algum desconforto, por exemplo, ainda que haja algum conflito por gerações de confronto, e por alguns que ainda não deram um braço a torcer com essa situação, mas a grande maioria falou o seguinte, cara, olha só, nós temos um inimigo em comum, um inimigo que nos colocou em pé de igualdade. Enfim, essa situação que muitas vezes nos faz estar em uma condição de desespero, de medo, ela também nos traz a oportunidade. E essa é a grande mensagem desse nosso encontro. Não é falar sobre a doutrina espírita, mas falar sobre a oportunidade
que o flagelo, a destruição, que tudo aquilo que faz parte da nossa vida nos traz a oportunidade de aprender com os nossos erros. A situação do confinamento, do isolamento, muitas vezes tem nos colocado em terrenos extremamente férteis. Como assim? Tem nos colocado frente a frente de pessoas que muitas vezes nós dizemos amar, cuidar, ter carinho, mas que o dia a dia tem nos colocado numa situação de conflito. Porém, esse conflito ele só existe quando nós damos valor, passamos a focar naquilo que nos incomoda e deixamos de lado tudo aquilo que nos dá prazer. Eu amo minha mãe, mas algumas coisas que ela fala, que ela faz, me trazem desconforto e aí eu digo, cara, ela é minha mãe e eu a amo. Eu sou uma pessoa que muitas vezes alguns falam assim, poxa, você tem uma paciência? Não, eu trabalho um autocontrole, porque eu sou muitas vezes impaciente. Acho que minha mãe está escutando o que eu estou falando. E algumas vezes minha mãe repete as coisas. E às vezes eu estou tentando fazer alguma coisa e ela fala assim, caramba, ela está repetindo. E isso me incomodava. Não, se minha mãe está me escutando, ela vai saber agora. Mãe, isso não incomoda mais. Tá? Não incomoda mesmo. Porque eu percebi que eu devia ser muito pior. Sabe aquela época do porquê, em pequeno? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu sou curioso. Eu imagino como eu devia ser. Então eu amo a oportunidade de poder escutar a minha mãe. Eu tenho muitas vezes me tornado impaciente. Que bom que essa oportunidade de ficar aqui está me fazendo a aprender que eu posso ir muito mais além. Que bom que essa oportunidade de estar aqui está me fazendo aprender que eu preciso me transformar muito mais do que eu achava ter me transformado. Porque assim que puder sair, eu quero correr para abraçar o meu filho. E dizer algo que eu digo sempre para ele, sempre que eu tenho oportunidade, que eu o amo. Porém, essa transformação está me fazendo a tentar novas maneiras, novas abordagens. E é isso que o coronavírus, que esse momento que muitos veem como destruição, estão nos trazendo. Essa oportunidade de nos transformarmos, de olharmos para aquilo que realmente importa. Porque ao invés de eu ficar olhando para o fato de que minha mãe às vezes fica repetindo, eu lembro que quando eu era menor, muitas vezes ela repetia lições do colégio para que eu pudesse aprender. Eu amo meu pai. E meu pai, ele me provoca muitas vezes. E eu dou graças a Deus. Porque essas provocações me dão oportunidade de aprender a ter mais paciência, a perceber que limitações assim como eu tenho e que muitas vezes eu tenho vergonha de pedir ajuda. Essas oportunidades que me fazem não esperar que alguém, ele ou quem quer que seja, me peça ajuda. Essa oportunidade permite estender a mão. No mínimo, ser paciente, ainda que às vezes seja tão difícil.
Mas não é por causa dele. É porque eu ainda tenho a fragilidade da paciência. Ou melhor, da falta de paciência. Essa oportunidade que há tantos que moram sozinhos e estão longe de seus familiares, de seus amigos, de suas pessoas amadas, de perceber o quanto essas pessoas são importantes e o quanto elas devem visar aquilo que é importante: o carinho, o abraço, o sorriso e tanto mais. E vamos terminar dizendo o seguinte: é sabido pelos profissionais, pela área psi, que a caridade, por exemplo, o trabalho de doação próxima, é um medicamento extremamente eficaz, eficaz e eficiente no tratamento da depressão, no tratamento da tristeza profunda, no tratamento de qualquer situação que nos coloque para baixo. Caramba, mas ir para a rua? Não, não precisa ir para a rua. Felizmente, a tecnologia, eu sou da área de tecnologia e brinco muito dizendo que a tecnologia é bom quando funciona. Às vezes ela nos deixa na mão. Mas a tecnologia nos permite, por exemplo, fazer isso aqui. Nos permite pegar o telefone e fazer uma videoconferência, ligar, fazer um bate-papo por vídeo com alguém que está distante. E se esse alguém está distante numa situação em que o sinal é fraco, não precisa fazer videoconferência. Faz uma ligação. Ah, mas o sinal também é fraco. Tudo bem. Escreve um texto. Digita um texto. E manda para uma pessoa dizendo, olha, por texto é um pouquinho difícil a gente conversar, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. E que se você quiser trocar texto, a gente troca. Ah, Alexandre, mas eu não gosto de falando. Mas se essa é a única maneira, teste. Treine. Exercite a sua doação. Mas doação, vou estar doando o quê? Vai estar doando a sua preocupação, o seu tempo, os seus 30 segundos escrevendo um texto no celular, no smartphone ou no notebook, mandando para alguém. E depois respondendo e dando continuidade a essa conversa. Faça. Procure alguém. Diga, cara, como é bom te ver. Como é bom saber de você. E não tenha medo de dizer, eu te amo. Não tenha medo de dizer, eu estou aqui. O que for necessário e estiver ao meu alcance. Mesmo que você só possa dizer, oi, tudo bem? Mesmo que você só possa doar um sorriso, esse só é muito maior do que nós acreditamos. Receber um bom dia, um olá, eu não esqueci de você. Quando tudo isso passar, vamos tomar um café, um chá, um suco. Vamos bater um papo, botar a conversa em dia. Isso não tem preço. Então, que nós possamos, com esse flagelo, com essa pandemia, com essa situação que nos pegou de surpresa e nos mostrou o quanto somos iguais e frágeis perante
essa força maior, que nós possamos perceber que, ainda que sejamos tão frágeis, somos filhos do Criador e, como tal, capazes da cocriação, ou melhor, de aprender e fazer muito mais que normalmente nós acreditamos ser capazes. Pegue a sua lista de contato e comece dizendo: olá, eu penso em você, eu me preocupo com você, eu amo você. Eu estou aqui. Faça isso e você vai perceber que vai ganhar muito mais do que você está doando. E sabe o seu medo? Não é que o motivo do medo deixará de existir, mas o seu medo, com o tempo, com o exercício, ele se tornará apenas parte de quem você é, mas não tomará mais conta de quem você é, porque você não é o medo. Eu não sou o medo. Nós não somos o medo. O medo é apenas algo que nos dá a oportunidade de nos reconstruir. Há pouco, escutamos uma profissional muito bem conceituada, desculpe, não lembro o nome dela, eu sou péssimo com o nome, mas ela disse: eu tenho depressão, apesar de ser uma depressão leve, mas às vezes tem um momento de pânico, porém, olhar e poder compartilhar esse mesmo momento que todos estão passando, juntos com essas pessoas que me procuram e que eu procuro, está me fazendo esquecer o medo, a depressão, a tristeza, porque quando essa tristeza se apresenta, também se apresenta a oportunidade de estender a mão, ainda que seja uma palavra, um carinho, estamos no mesmo barco. Isso é o suficiente para dizer: você não está sozinho, e é o suficiente para me lembrar que eu não estou sozinho. E que nós somos filhos do Criador e, portanto, como já dissemos, capazes da cocriação, que é aprender com os nossos erros, com os nossos medos, e assim fortalecer a nossa certeza de que tudo passa e que essa situação também passará. Infelizmente, alguns de nós não aprenderão tudo aquilo que podem aprender. É a vontade de cada um, é a capacidade de cada um. Porém, todos nós podemos e devemos nos esforçar ao máximo para aprender com tudo aquilo que está sendo colocado à nossa frente. Por fim, eu agradeço a todos, mais uma vez, ao pessoal do GRESG e a Simone pelo convite, e finalizo, antes de uma oração final, se vocês permitirem, com algo que há muito tempo eu escutei e que me veio agora à mente. Em certo momento, um senhor de terras, um senhor tão poderoso, estava com sua roupa tão elegante e seu cavalo com pelo brilhoso, né, passeando. E aí, em determinado momento, ele viu um dos trabalhadores de sua terra sentado ao longo do caminho, aparentava estar machucado, e havia uma pessoa, vamos aqui chamar um monge, que por ali estava passando e parou ao ver aquele trabalhador ferido. E aí ele parou
e conversando com aquele monge, ele disse: eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em nada disso de ficar me humilhando e colocando a mão na ferida dos outros. Ele se feriu porque não tomou o cuidado. Eu não acredito em nada disso. E ainda assim eu sou dono de tantas terras, sou possuidor de tanta riqueza. Já o senhor acredita em Deus, vive por aquilo que acredita, enfrenta tudo com um sorriso nos lábios e, apesar de não ser sua responsabilidade, está aí parado, cuidando da ferida desse homem que devia estar trabalhando. Mas, como não tomou cuidado, acabou se ferindo. E apesar disso tudo, o senhor nada tem, além de sua roupa e de sua fome, pois depende de outros para se alimentar. Esse homem, ele parou, olhou para aquele senhor, tão poderoso, tão altivo, e disse: o senhor tem razão. O senhor é poderoso, o senhor é dono de tantas terras, rico, e com tudo isso, e tem tudo isso, apesar de não acreditar em Deus. Eu, por minha vez, tenho tão pouco de posses, na verdade, apenas minha vestimenta e minha vontade de seguir adiante. E ainda assim, apesar de tudo isso, acredito em Deus. Devo então retornar uma pergunta ao Senhor. E se, ao final de nossa vida, eu estiver errado? O que eu terei perdido? Além de momentos em que eu posso parar e ajudar ao próximo, ciente de que quando eu precisar, haverá alguém que irá me ajudar. Nada disso eu terei perdido. Só isso eu terei perdido. E todo o restante que eu acredito no amor de Deus por mim, eu irei ganhar. As riquezas de meu Pai, a fortuna do reino de meu Pai, o amor incondicional e eterno de meu Pai. E o Senhor, apesar de toda a sua riqueza, ao final do seu tempo, irá também morrer como eu. O que o Senhor irá perder, ou melhor, o que o Senhor irá ganhar, se de repente descobrir que Deus existe? De uma coisa eu sei. Tudo aquilo que o Senhor faz apenas pelo Senhor e nada pelo próximo, de nada lhe adiantará. Então, meu Senhor, eu continuarei minha jornada acreditando em nosso Pai. Eu continuarei a minha jornada acreditando que há muito mais depois do que há agora. Sugiro que o Senhor aproveite toda a sua riqueza e trate daqueles que estão ao seu redor. Porque se o Senhor descobrir, como eu tenho certeza, que Deus existe, nós estaremos juntos no reino, no palácio de nosso Pai, aproveitando a riqueza de nosso Pai. Essa historinha, ao nosso ver,
reflete muito a situação que nós estamos passando hoje. Que todos estamos sendo colocados em pé de igualdade. Assim, nós aproveitamos para agradecer as bênçãos de nosso Pai, de nosso Mestre Jesus e de todos aqueles que nos cercam, nos abraçando, nos acolhendo, nos carregando com tanto carinho, como é o exemplo da passagem Regadas na Areia, onde aquele Senhor pergunta a Jesus, a Deus, a um espírito superior, onde estava quando mais precisei? Essas não são as suas pegadas? Respondeu, essas são as minhas pegadas, carregando você em meu colo. Que esse colo seja a oportunidade que nós precisamos de nos aproximar, de nos tornarmos humildes, de nos tornarmos mais fortes com aqueles tão próximos que muitas vezes nós não damos tanta atenção. E com aqueles que estão longe fisicamente, porém, que nós podemos fazer tanto apesar da distância. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, queridos irmãos, por tudo aquilo que nos tem dado. Que todos nós, encarnados e desencarnados, que todos nós, próximos ou não tão próximos, possamos aproveitar este momento. E que quando tudo isso passar, pois irá passar, nós possamos sair desse isolamento, desta oportunidade, muito mais fortes, muito mais conscientes do nosso verdadeiro eu, de nossa verdadeira capacidade. Por tudo e por todos, por cada lágrima e por cada sorriso, nós dizemos muito obrigado. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, nós agradecemos mais essa oportunidade. Se alguém quiser deixar algum comentário, se alguém quiser deixar alguma pergunta, algo nos comentários, nós vamos finalizar agora e vamos tomar uma água, lavar o rosto e em seguida voltaremos aqui para os comentários que sejam necessários. Muito obrigado a todos e nós esperamos estar em breve juntos. Um grande abraço a todos.